Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei quando você vai estar me assistindo. Deixa eu ajeitar aqui mais um pouco. Mas estou aqui pela primeira vez mostrando o rosto para o primeiro de muitos que nós vamos analisar juntos o que é chamado nas denominações protestantes, principalmente, né, que é chamado popularmente de evangélicas, o que ela difere das escrituras sagradas, ela difere do que o Messias ensinou. Então eu digo que esses lugares nada mais é do que dinheiro. Essa também é uma camisa de várias que eu pretendo ter, com frases do tipo, verdadeiras do tipo. Porque o Messias nunca mandou nós construirmos um templo e nem nada disso, de frequentar um culto religioso, seja ele qual for, fazer nenhum ritual para ele. Ele só mandou amar o próximo, e isso é bem difícil ultimamente para muitas pessoas, visto que o amor de muitos diminuiria, e você percebe isso facilmente, tanto na sua família e em outras áreas de relacionamento. Bom, esse pastor eu não conheço mesmo, nunca ouvi falar. Se eu tivesse ouvido falar, pelo menos eu estaria dizendo aqui, eu não sou falso. Mas o título, deixa eu só tirar a câmera. O título é Dízimo no Novo Testamento, o pastor Luciano Subirá. Então, eu não sei se ele vai defender o dízimo, porque isso daí caiu tanto vamos dizer assim, no ridículo de pedir e de as pessoas verem a realidade, que é essa mentira pregada que devemos dar o dízimo, que os pastores correram para dizer não, é real. Mas alguns que manteram foram para outros textos, e aí eles pegam no Novo Testamento para dizer que tem validade hoje em dia, porque perceberam que o povo está despertando. Tem muitos que eles fazem de idiota nesses lugares, assim como eu fui por anos da minha vida, quando eu era inocente, né, uma criança, nesse quesito. Então, eles prendem as pessoas e uma das mentiras é essa, no dízimo. Então, alguns recorrem ao Novo Testamento para dizer que tem base para esse existir, sendo que não tem. Então, vou analisando aqui contigo, e eu não sei se o volume tá bom, eu só vou ver isso depois, mas eu vou parando aí conforme ele vai falando, ok? Eu não vi nenhum segundo vídeo, ok? Eu pausei ali, quando começou eu já pausei. Se você vê que vai travar alguma hora, é por causa do meu YouTube, porque eu movi para o cartão SD, ou seja, o cartão de memória, então ele não processa muito bem como se fosse na memória interna, mas no entanto não tem nenhum problema. Vamos assistir. E uma das coisas que tem me ajudado muito é ter a visão correta a respeito do dízimo. Nós vivemos dias onde as pessoas estão dentro das igrejas cada vez mais atacando o dízimo e falando contra ele como se não fosse para o nosso tempo, como se não fosse para a nossa época. Como se não fosse, não é se não fosse, não é. E ele vai dizer que é as pessoas de dentro que estão falando. Mas não, a maioria que fala contra isso daí é quem está de fora. Eu e muitos outros que saiu desses lixos, desses antros de perdição. Então, já começou errado. Não é as pessoas de dentro. As pessoas de dentro estão encolhidinhas. Até aquelas que não concordam, que tem uns vezes que não concordam e sabem da realidade que é, e do contexto geral das escrituras, principalmente de Malaquias, que eles ficam caladinhos, porque estão recebendo, entende? O mamon, o dinheiro das pessoas. Então, não é como se fosse, como se não fosse pro dia de hoje. Não é. Não precisa. Não tem como. Entende? Não precisa de nada disso. Ainda mais dinheiro, que nunca foi. O dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia, né? Já que as pessoas estão acostumadas a dizer Bíblia, então eu vou falar também. Então,
não é as pessoas de dentro. As pessoas de dentro têm que ficar encolhidinha, quietinha, porque para elas esse é o melhor lugar do mundo. É o lugar aonde que Deus está presente, aonde que Deus vai falar, vai revelar as coisas para ela. Então, é, qualquer coisa que ela discorde, ela pensa que é do inimigo, do diabo, do Satanás. Eu não estou fazendo, desdenhando como se ele não existisse. Ele existe. Só que, né, do jeito que eles falam é bem diferente. Então já começou errado aí, pastor. A maioria que fala isso daí é quem já tá fora desses lixos. E tá fora de ser subjugado por pessoas como o senhor, que se coloca acima dos outros. Senão não ia se chamar pastor. Dízimo é para o Novo Testamento, eu não tenho um pingo de dúvida. Já questionei Tá bom, mas vamos ver. isso muito tempo atrás, até conseguir ter a clareza. Mas eu não tenho um pingo de dúvida. Nós podemos olhar para o próprio ensino de Jesus. Vamos lá. Jesus, normalmente, quando estava falando com os judeus, em especial os fariseus, você vai perceber que até quando esses caras estavam fazendo a coisa certa, Jesus os confrontava por não fazer do jeito certo. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus reconhece que eles oravam, davam esmolas, jejuavam. Você concorda que essas coisas são certas de se fazer? Mas Jesus... Não, era certa, principalmente para aquela época. Eu digo mais da parte do jejum. Ele tá vendo, ele tá num palco, ele tá num palco mesmo, chamando a atenção da sua plateia, da sua audiência, para ver se eles vão concordar com o que ele vai falar em seguida. Por isso que ele chamou, né? Ele dá uma puxada assim, um ganchinho assim, para ver como que tá a atenção do pessoal e se a maioria concorda. Ó, porque concorda. Até se tem algum aí que discorda, vai ficar caladinho, porque essa é a minoria, porque a maioria está fora desses lugares. Então, eu tô aqui com essa Bíblia, que ela é católica, é a Bíblia de Jerusalém. Essa daqui tem um pouco menos de manipulação, mas ainda é um lixo, como é a Bíblia. Eu não estou falando de Jesus que é um lixo nem nada, estou dizendo que a Bíblia é, mas já que a Escritura está dentro dela, então estou me utilizando. Então, ele citou Mateus 6. Eu acho que tem algumas vezes que nem vai precisar a gente abrir. É só ouvir que ele vai falar que, né, já lembra para rebater o que ele disse. Então, ele quis dizer, tipo, você concorda que orar, não sei o que, jejuar? Porque isso daí é uma linguagem evangélica mesmo. Ah, tem que jejuar. Não, não precisa. Quem tem um noivo não pode jejuar. Ele leu esse Mateus 6 aqui, mas não leu esta parte que fala assim. Então, ele pescou ali a atenção primeiro para ver se as pessoas iam concordar com ele para ele ver, né, dar seguimento. Concorda ou não concorda? Jesus os confronta por estarem fazendo do jeito errado. Ele diz, vocês estão fazendo isso para ser visto pelos homens. Até quando eles faziam a coisa certa, você vai ver Jesus confrontando por fazerem do jeito errado. Tem um momento que você vai ver Jesus elogiando os fariseus e dizendo que vocês estão certos. Mateus 23, 23. Ele diz, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã. Mas lá no Novo Testamento, pastor. O senhor não leu também? O Novo Testamento começa quando o Salvador morre. Ou o senhor não leu em Hebreus, já que o senhor é muito dotado de sabedoria de Deus, que o testamento só tem validade na morte do testador. E você pode ver isso na terra mesmo. Se um cara muito rico, um velhinho já muito rico, tá prestes a morrer, ou sabe que vai, ou algum dia vai acontecer, ele faz o testamento dele. Aquilo lá vai ter validade enquanto ele estiver vivo ou quando morrer? Vai pôr em prática quando? Da onde que vai se dar o início? Senão quando ele morre. Entende? Então, o testamento só tem validade com a morte do testador. Então, como o Salvador estava vivo nessa época, ele próprio disse, né, que o Messias, é claro que não falou com essas palavras, mas o Messias estava falando com os fariseus hipócritas. Então, ele falou isso mesmo do dízimo do endro, hortelã e cominho.
Mas ele está dizendo, vai querer trazer para os dias de hoje como se hoje fosse certo também. Mas para aquela época era nessa parte. E você viu, o dízimo aí já não é dinheiro. É endro, hortelã e cominho. Ou tem alguma moeda no mundo com esse nome. Então, né, alguma coisa, algo de errado não está certo. Então, eu até esqueci qual é a passagem que ele falou, vou dar uma voltada aqui para ler junto. Em um momento que você vai ver Jesus elogiando os fariseus e dizendo que vocês estão certos. Mateus 23, 23. Ele diz, vocês dão o dízimo do... Mateus 23, 23. Não sei se ele falou que tá certo, vamos ver. Vamos começar aqui desde o começo, já que eles não gostam de ler desde o começo. O Messias então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cátedra de Moisés. É aqueles que hoje em dia gostam das primeiras assentos nas sinagogas, aquelas sinagogas que se dizem judeus e não são sinagogas de Satanás. Vamos lá. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então são bem hipócritas. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. É o que os líderes religiosos fazem com as pessoas hoje. É campanha em cima de campanha, é peso sobre peso, é fardo sobre fardo nas costas da pessoa. Eles atam julgos pesados e fardos pesados às pessoas. Mas o Salvador disse que o fardo dele é leve. Então você vê uma grande diferença entre fariseu, Messias, né, o que é falso, o que é ruim, o que é bom. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas para ser visto pelos homens. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi, aqui está entre aspas. E quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chames pai, porque pai em italiano ou francês é padre, então não precisa chamar ninguém de Rabi, é mestre aqui na terra, porque ele é um humano igual a você, ele é sujo igual a você, entende? A natureza caída igual a você. E ninguém na terra chama pai. Se aqui não está dizendo do modo religioso, então você não pode chamar teu pai de pai, então. Não, aqui está falando sobre a parte espiritual mesmo, né, de você subjugar um outro como se precisasse de alguém para chegar até o Criador. Pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias. E aqui é a mesma coisa que pastores. Deixa eu ver. Pois um só é o vosso guia. Aqui está Cristo, né? Mas é o Messias. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais nem deixais entrar os que o querem. Então é uma semelhança imensa com esse pessoal dos templos, principalmente protestantes, mas de todos eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um fiel, né? Mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornai 2 vezes mais digno da geena do que vós. Aqui já está geena, não é o inferno, para você ver que é outra mentira.
Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aqui é um prato cheio, né, para os protestantes usar, mas você vê que o contexto não se trata disso, se trata de uma bronca. Pois aquele que jura pelo altar, jura pela oferta, ou altar, pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono do Criador e por aquele que nele está sentado. Então, não podemos ficar falando, eu juro por Deus, eu juro por isso. Essa é a mídia e, né, também, como sempre, a religião que foi botando esse tipo de linguagem. Aqui chega. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, de dinheiro, nos tempos desse pessoal, de pastor? Não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que era um preceito mosaico, ou seja, da lei de Moisés daquela época. Era para os produtos da terra daquela época, entende? E era tão insignificante que eles davam um pedacinho, entende? E eles não levavam inteiro para, vamos dizer assim, como dízimo. Mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas. É o dízimo, endro, hortelão, cominho? Não. Mas sim a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aqui está misericórdia, mas aqui é benevolência. Importava praticar estas coisas. Então os pastores dizem que é o dízimo. Não. E aqui eu não estou vendo ele vendo que aqui está certo. Mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de... O Messias desce além nesse pessoal. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os hipócritas, aqueles que falam, mas não fazem, que coloca julgos pesados, fardos pesados nos seus fiéis, nas denominações, mas não são capazes nem sequer de mover um dedo para ajudar o irmão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Então você vê quem matou os profetas da época foram esses fariseus hipócritas, os líderes religiosos da época. Esses mesmos que seguem, perseguem e matam ou ameaçam. Se não consegue te matar, te detona muito na internet agora que está mais avançado do que nunca. Então, não mudaram nada. Estão aprendendo com os pais deles do mesmo jeito. E dizeis: se estivéssemos vivos no dia dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Mas vamos lá, vamos continuar com o que o pastor está falando.
endro, da hortelã e do cominho. Ele diz, essas coisas deveriam fazer. Ele diz, mas vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. Ó. Deixa eu... Sim, importava praticar essas coisas, que é dar o dízimo do endro, hortelã e cominho, que não precisa mais. Ou você vê alguém nesses lugares levando alguma coisa dessas? Você já viu nessas denominações alguém levando endro? Talvez você nem saiba o que é isso. Hortelã, cominho. Mas importava praticar essas coisas. Claro, porque estava na lei de Moisés ainda, o Messias estava vivo. Então, estava no tempo da lei. E aqui não é Novo Testamento não, senhor, o pastor. Pastor Luciano Subirá. Mas sem omitir aquelas. Só que aí, quando os líderes religiosos vão falar dessa parte, dão mais entonação do importava praticar essas coisas do que aquelas que eles omitiam, entende? Porque são filhos dos mesmos pais. E diz, essas da vocês deveriam fazer sem negligenciar aquelas. Esse é o momento onde Jesus diz, o fato de estarem certo nisso não dá a vocês o direito de compensar e errar na outra coisa. É a única área onde Jesus não disse que eles estavam errados. Está errado não, estava errado já desde da bronca, né? Através do Criador pela boca do Malaquias. Então, importava eles praticar essas coisas, mas eles estavam assim, ó, com esta prática. Por isso que eles gostam de colocar fardos pesados nos outros, mas não são capazes de mover um dedo. Alguém diz, bom, ali ele estava falando com aquela turma que praticava o Velho Testamento, ok. E Mateus... Não é o Velho Testamento, porque ninguém praticava o Velho Testamento, porque isso daqui é coisa da Bíblia. Entende? Esse Velho Testamento que está aqui não é Velho Testamento, não é velho e também não é Testamento. Entende? Isso daqui, ó. Antigo Testamento. Isso aqui é a Bíblia. Esquece isso. Tem a Nova Aliança e a Antiga Aliança. Você vê que algo mudou, entende? Algo era assim, virou assim. Então, vamos lá, o que o pastor vai defender agora. Eles praticavam a lei mosaica, de Moisés. Então, o Messias não podia chegar e falar, não deve praticar, senão ele estaria pecando, entende? E também ele estava subjugado a isso. 22 chegaram e perguntaram a Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Jesus diz, me dá uma moeda aí. Alguém deu e diz, de quem é a figura na moeda? Disseram de César. Jesus diz, pois bem, dê a César o que é de César. Ele parou aí? Ele diz, e dê a Deus o que é de Deus. Mas nós gostamos de ter uma tradução que apenas dê a César o que é de César no natural e dê a Deus o que é de Deus só espiritual. Isso... eu vou dar alguma coisa física para ele? Eu preciso agora sair da minha casa e percorrer um caminho físico e ir nesses antros de prostituição espiritual e fazer alguma coisa para ele? Então eu quero que o senhor mostre aqui, ô pastor. Eu não sei se o senhor vai falar ainda no seu vídeo que eu não vi ainda, tudo. Eu estou vendo aqui agora, vamos dizer assim, ao vivo. Então, eu quero que o senhor me mostre o que precisa, o que eu tenho que dar de físico para Deus. Ele precisa de mim, ele é um dependente dos humanos. Esse Deus que o senhor está pintando e falando aí é um fraco, ele precisa de que eu faça algo para ele. Ele só mandou eu orar, eu amar o próximo como a mim mesmo e amar ele sobre todas as coisas. Que nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, quando ele falou isso, ele estava dizendo justamente o contrário. Que o que é moeda, você dá de César o que é de César. Ou seja, físico, um dinheiro físico para um humano sujo igual você. Mas o que é do Criador é para o Criador. Não tendem a entender a tradução como se fosse isso. Você quer ir para a tradução, tu vai se complicar.
Porque tem muitas tradições que derrubam muito pilarzinho fraco do sistema protestante principalmente. Então, quando ele falou isso, ele separou bem. Que moeda não precisa, coisa física para o criador não precisa. Principalmente nos dias de hoje. Porque isso era prática do Velho Testamento, né? Da lei de Moisés, da antiga aliança. Entende que é sombra para nós hoje, mas esse pessoal ainda não entendeu. É verdade, sim. Mas eu e você precisamos entender algo maior, algo mais profundo aí. Jesus está dizendo: César tem direito a uma fatia do seu orçamento, proporcional ao que você ganha. O imposto é taxado de forma proporcional. Ele diz: e assim como você tem que pagar a César o que é de César, proporcional aos seus ganhos, há uma fatia do seu orçamento proporcional aos seus ganhos que pertence a Deus. Mentira! Mentira do seu orçamento, cara. Eu vou tirar algo físico de mim e dar para Deus? Ele tem mão agora, ele é humano igual você. Esses caras cansaram de manipular e botar medo no povo usando Malaquias, usando outros livros da Bíblia e querendo contar qualquer história em cima. Então, eles tentam recorrer agora a alguma coisa que eles chamam de Velho Testamento, porque se o Messias que ele tá falando aí tava vivo na época, eu não tô duvidando que tá, mas estou entrando na cabeça dele. Vivo na época, então era ainda a lei de Moisés, a antiga aliança, não tinha morrido ainda. Então leu tanto para enganar o povo que ele não é capaz de chegar pro povo e dizer a realidade das coisas. O que é de César, o que é de César. Não é algo proporcional. O que é de César é César. Tudo essas coisas físicas é para um humano igual você. Pecaminoso igual você. Agora, para o Criador, o que é Criador. Aqui, ó, separado. Não é algo proporcional. Se é imposto, se não é. Isso não importa. É dinheiro, é físico. Então, ele deu mais entonação para imposto, que é uma parte. Não é a parte. Você vê hoje em dia, a maior parte que você paga é imposto. Então quer dizer que eu vou ter que dar a maior parte dos meus ganhos para Deus agora? Na mão de pessoas como ele? Físico igual eu? Tem pele? A gente continua na próxima parte.